Amigos e amigas, hoje eu quero começar o nosso bate-papo com uma pergunta. Seria o Brasil uma república ou uma capitania hereditária? Vamos tentar responder ao longo desse vídeo. Entende-se como política a arte de bem administrar coisa pública, a arte de administrar res pública, a coisa pública. Por isso que a gente diz que uma decisão de um governante é republicana. É republicana por quê? Porque quer o bem mais sublime, que é administrar bem tudo aquilo que está à disposição do Estado. O Estado brasileiro ele tem uma carga tributária, suficiente para bem administrar a coisa pública. O Estado brasileiro tem uma carga tributária que seria suficiente para produzir uma das melhores educações do mundo, para produzir uma saúde de primeira, para produzir infraestrutura, desenvolvimento econômico, políticas agrícolas. Olhe quanta coisa nós podemos fazer com a nossa carga tributária bruta, que é o conjunto de impostos que o governo arrecada. O governo também ele tem como objetivo ser o regulador da relação entre o capital e o trabalho e entre o mercado, entre produtores e consumidores. E esse Estado regulador, ele não pode ser muito interventor de forma que prejudique as relações de produção. Então eu tenho uma boa carga tributária. E por que a república não funciona? Porque nós temos vício arraigado do Estado patrimonialista, o Estado onde o governante ele toma as decisões como se o bem público fosse privado, como se o bem público tivesse um dono. E o dono do bem público são todos nós, é o conjunto da sociedade. Os vícios do Estado patrimonialista era tão grande que os governantes tomam as decisões direto na casa deles. Alguns governantes têm filhos que não têm nenhum cargo na presidência da República e fica lá dentro do palácio. Filho que serve a outros poderes, mas age como se fosse um empregado palaciano. Olhe, porque a nossa república mais parece uma capitania hereditária. E por que tudo isso acontece? Porque o Brasil, as eleições democráticas, elas são livres, limpas. Mas o nosso presidencialismo de coalizão leva os governantes a fazer grandes alianças. Não é à toa que o Brasil tem mais de 35 partidos. Eu costumo dizer sempre que não existe 35 formas de governar um país. Não existe 35 formas. Aí eu tenho que criar ministério para o bel prazer dos ocupantes, para o bel prazer dos partidos políticos. E eu nomeio quem eu quero, quem o partido quer, sem nenhum critério de competência, sem nenhum critério de mérito, sem nenhum critério do conhecimento daquele cidadão sobre agricultura, sobre educação, sobre saúde. Não, é quem o partido indica. Existe uma expressão no Estado brasileiro que é ridícula, mas a gente ouve isso muito nos meios políticos. Eu quero um ministério, eu quero uma secretaria de porteira fechada. Como se todos os servidores que tivessem ali dentro fossem gado. Você está vendo porque a nossa democracia, porque o Estado brasileiro mais parece uma capitania hereditária? Porque os cargos são loteados.
A briga para cegar o poder ela é grande, mas aí eu saio leiloando. É assim no governo municipal, é assim no governo estadual, é assim no governo federal. E o mais grave é que eu boto pessoas sem a mínima competência. É o que a gente chama de presidencialismo de coalizão. Eu administro para ter maioria no Congresso, para ter maioria na Câmara Federal, para ter maioria no Senado. Olha o presidente atual, que foi eleito dizendo que não era político e não ia fazer alianças com os políticos. E aí ele faz aliança com o que há de pior dentro do Congresso Nacional, que é um tal de Centrão. E o Centrão loteou todo o governo. Está lá os grandes caciques dos estados brasileiros como ministro. O que fazer com isto? De que forma se fazer? De que forma melhorar isso? Nós temos a receita. Meus amigos, a solução para isto, a grande solução, é que os governantes exijam dos partidos pessoas preparadas intelectualmente, tecnicamente, que conheçam o mínimo da pasta que ele vai ocupar e que não seja apenas leiloado de qualquer forma. Nós precisamos dar salto de qualidade, nós precisamos mostrar, criar políticas públicas dentro dos ministérios que atenda às grandes demandas sociais e que as demandas sociais, elas não são ad eterna. As demandas sociais, elas existem, eu atendo a demanda e ela não é para existir eternamente. Eu vou levar a vida inteira combatendo a fome, a miséria, o analfabetismo? Eu não vou. Vai ter uma hora que tudo isso tem que cessar. Eu não vou levar a vida toda com a pandemia. Eu tenho que buscar as soluções da cura. Está vendo? A demanda ela existe, o governante está ali para atender aquela demanda e ela ser extinta. A demanda não pode durar ad eterno. A demanda tem data. Todo projeto do governo, todo programa, toda política pública, ela tem data de início e data de fim. Toda política pública ela tem a etapa de preparação da política pública, de implementação da política pública, de execução da política pública e de análise dos resultados. Se a política pública não deu resultado, eu volto, eu melhoro a forma de atuar na política pública até que ela dê resultado. Porque a política pública que não atende à demanda social, que não atende os resultados esperados, você está jogando dinheiro público na lata do lixo. E o dinheiro público não é para jogar na lata do lixo. O dinheiro público é para resolver as grandes questões da sociedade brasileira. Observem só. No Brasil, existem famílias de médicos, de artistas, de cantores, de músicos, né? De atores de teatro, de cinema, de televisão. Mas no Brasil também existe a família dos políticos. E é isso que eu digo que o Brasil é muito parecido com a capitania hereditária. Contem no dedo de vocês quantos senadores no seu estado têm um filho deputado? Né? Quantos senadores têm filho prefeito? Deputados de estados federais sem nenhum preparo, ainda elege o filho também sem nenhum preparo. Filho de um prefeito de uma cidade grande elege, ou o pai de um prefeito de uma cidade grande elege o filho deputado sem nenhum preparo. Porque eu costumo dizer que a única atividade do mundo em que as pessoas pensam que não precisa de nenhum preparo para exercer esta profissão é a política. As pessoas pensam que pode entrar porque é filho de fulano, de Beltrano, e entra na política e passa 4 anos de mandato na Assembleia Legislativa sem fazer um discurso, sem fazer uma defesa de absolutamente nada. Passa 4 anos na Câmara Federal sem fazer nada, absolutamente nada, a não ser esperar mais 4 anos para ir buscar o voto novamente.
Você está vendo como é a capitania hereditária? Eu vou colocando os meus. Não precisa fazer muita coisa, não. Não precisa trabalhar, não. Não precisa ter grandes ideias. É apenas o cargo que ele está ali para exercer. E exercer as influências. Buscar o seu quinhão da grande massa de recursos dos governos municipal, estadual e o governo federal. Então a gente precisa melhorar essa situação. Nós precisamos de políticos com grandes ideias. Nós precisamos de estadistas, porque o que nós temos hoje no Brasil é um bando de políticos sem nenhum tipo de liderança. A liderança, às vezes, perniciosa, a liderança nefasta. Nós precisamos de político que pense a sociedade e não um bando de pessoas sem ideias, sem ideais para conduzir a nação brasileira e conduzir os grandes problemas da sociedade brasileira. E quem nos salvará dessas trevas? Quem vai trazer esses novos atores sociais para se envolver na política? Por isso que eu conclamo toda a sociedade brasileira a voltar para a política, a debater a política, a ingressar nas fileiras dos partidos políticos para ser líder. O líder, ele precisa participar do processo político. A gente precisa formar grandes lideranças políticas. A sociedade urge, a sociedade está clamando por grandes estadistas. Estadistas que pensem o Estado brasileiro, que pensem a juventude, que pensem os trabalhadores, que pensem os empresários, que pense todo o conjunto da sociedade civil organizada, que pense aqueles que não têm voz e nem vez. Nós precisamos dar atenção a essas pessoas e não eleger apenas os filhos dos grandes da política, porque os grandes da política, eles têm os recursos financeiros, tanto dele como do pai, do avô, né? Dessa turma que herdou, né? Que teve uma herança absurda à custa da exploração do trabalhador brasileiro, do índio, do negro escravizado, e eles herdaram tudo isto, enquanto que os mais pobres não chegam perto do poder. Então, minha gente, fica a pergunta: eu sou uma república ou eu sou uma capitania hereditária? Para eu ser uma república, eu tenho que ter grandeza na tomada de decisão. Eu tenho que abominar o Estado patrimonialista. E eu tenho que vangloriar a participação social, ouvir os grandes atores sociais, respeitar as arenas decisórias, respeitar as arenas de cada atores sociais. E não fazer uma republiqueta em que manda são os filhos e os amiguinhos dos filhos. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de estadista. Um grande abraço e fique com Deus.